Confirmando, boa noite para você, sou eu, Alan Passos, e este é o Conversa de Redação Noite. Ao meu lado hoje, jornalistas Mardélio Couto, Berta Macaron e o empresário e apresentador de Itatiaia Negócios, Leonardo Bortoleto. A Polícia Federal fez hoje uma operação no gabinete do desembargador Magid Nawef Lawar, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O magistrado foi o relator da decisão que absolveu um homem de 35 anos de um crime de estupro de vulnerável contra uma garota de 12. Você lembra bem desse caso, tem tido uma enorme repercussão desde então. Depois, ele voltou atrás após essa pressão longa. A Itatiaia confirmou com fontes ligadas ao Tribunal de Justiça que o gabinete foi lacrado e as chaves recolhidas. A equipe teve que sair escoltada por outros gabinetes. E mais cedo, a Corregedoria Nacional de Justiça determinou o afastamento imediato do desembargador. Durante as apurações, segundo o CNJ, surgiram desdobramentos que apontam para a prática de delitos contra a dignidade sexual atribuídos ao desembargador em um período anterior, quando ele atuava como juiz de direito nas comarcas de Ouro Preto e Betim. Mardélio, ontem a gente conversava sobre esse tema aqui e você falou de como isso prejudicava a imagem da justiça como um todo, a imagem em cheio do Tribunal de Justiça. Agora, operação da Polícia Federal e o afastamento desse desembargador. Boa noite para você. Boa noite para você, Alan Passos. Boa noite aos debatedores, aos nossos ouvintes. Chama a atenção, né, Alan Passos, que precisou uma operação da Polícia Federal para o TJ se manifestar sobre esse caso. O silêncio do TJ durante toda essa repercussão me chamou a atenção, não só do Tribunal de Justiça, mas de várias associações de magistrados, que, como eu falei aqui na conversa, associações essas que são contundentes, que são muito claras quando vão criticar, quando mexem em penduricalhos de magistrados, quando tira algum benefício, quando há possibilidade de um juiz, de um desembargador, de um ministro perder qualquer que seja o benefício. Essas associações vêm à imprensa, dão entrevistas, soltam notas duras, mas o silêncio dessas associações me chama bastante atenção. E também o silêncio do TJ. Agora, o TJ se manifestou, uma nota extremamente burocrática, porque aconteceu uma operação da Polícia Federal. E reforço, essa é uma atitude, um duro golpe na imagem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por isso, o TJ tem que se manifestar, o presidente tem que se manifestar para não falar para mim, Alan, não falar para você, não aos debatedores, para falar para a população como que o TJ está enfrentando esse tema. Isso tem que ser investigado, mas tem várias coisas tristes nesse episódio, né, Alan? Primeiro, o erro cometido pelo magistrado. Digo erro porque ele mesmo reconheceu o erro e voltou atrás na decisão, lá atrás, quando começou toda essa situação, de dizer, em bom português, que essa relação desse homem com mais de 30 anos com uma criança era uma relação ali de relacionamento, quando toda a sociedade caracteriza isso como um estupro de vulnerável. Ele recuou, mas se não fosse esse erro, Alan, essa situação maior não viria à tona. Tudo nessa história é triste. Eu fico imaginando pro cidadão que está ouvindo a Itatiaia agora, que não consegue nem acompanhar os desdobramentos desse fato. E que bom que a Corregedoria agiu esse afastamento agora preventivo, enquanto as coisas são investigadas. Mas posso antecipar, os órgãos de justiça são muito protocolares, muito rigorosos, assim, tomam muito cuidado para não tomar atitudes precipitadas. Para a Corregedoria tomar essa atitude, acredito eu, que a Corregedoria tem aí elementos robustos que justifiquem pelo menos o afastamento preliminar. A gente tem que destacar, uma investigação, ele tem o direito de se defender, mas tudo é muito triste nesse episódio, mais um duro golpe na imagem do Tribunal de Justiça e do Judiciário brasileiro. A gente já teve denúncias sérias contra um magistrado no STJ, há denúncias, há suspeitas envolvendo também magistrados no Supremo Tribunal Federal, nessa relação ali perigosa entre a iniciativa privada e a proximidade com ministros do STF. Isso tudo é muito triste. Cada dia mais, um dia após o outro, o brasileiro tem mais dificuldade de acreditar no judiciário. Alain. O Bortoleto, você também estava aqui ontem no Conversa de Redação, concordou com essa questão da imagem, né, na justiça como um todo, para além deste desembargador.
ele vai continuar recebendo salário, mesmo depois desse afastamento cautelar, segundo a nota do TJ, é o que está previsto na lei, nos códigos, nas normas. Tem um levantamento feito pelo nosso repórter, muito competente, inclusive lá de Brasília, João Rosa, a partir do portal da Transparência, que aponta que só no ano passado, este desembargador, Magid Nawef Lauá, recebeu R$880 mil líquidos, estou arredondando, que tem um tiquinho a mais ainda, 880.424,68. Na conta rápida de padaria, se o teto é 46.366, já ficou bem acima do teto do funcionalismo, né? Boa noite. Boa noite, Alan Passos, aos amigos da bancada e todos os ouvintes da Itatiaia. Falar de teto no judiciário é a maior balela que eu já vi em toda a minha história, na minha vida. Então, nem vou me ater a essa questão em especial, mas vou te dizer uma coisa que tem me preocupado demais, Alan. De verdade, ele tem todo o direito à defesa, vou reforçar o que eu falei aqui ontem. Agora, quando a gente presta atenção em como que está o desenrolar das acusações a este desembargador, e se elas vierem a ser verdadeiramente comprovadas, justifiquem muito a decisão que ele deu. Porque imagine qual é o tamanho da mente da perversão de uma pessoa dessa que pratica. E aí volto a dizer, tem todo o direito à defesa. Estou dizendo, fazendo a análise de que efetivamente isto seja verdade. E aí explica sim muita coisa. Porque uma mente não é poluída, ela é nefasta. Ela é efetivamente tudo aquilo que não poderíamos ter em um magistrado, para poder julgar à luz não só da Constituição, mas efetivamente sobre aquilo que nos torna humanos. Falar que uma relação de uma pessoa de 35 anos com uma de 12 é um casamento é um absurdo. É tão absurdo quanto a efetivamente tudo aquilo que ele está sendo acusado nesse instante. Então, acerta em fazer nesse momento o tribunal em deslocá-lo, em colocá-lo a escanteio para que tudo seja apurado devidamente e, se efetivamente comprovado, que cesse imediatamente qualquer tipo de pagamento. Ô Berta, para te colocar nessa conversa, é uma decisão do CNJ, né? Da Corregedoria Nacional de Justiça ligada ao CNJ, esse afastamento. Esse magistrado, esse desembargador foi alvo da operação da Polícia Federal e está tendo levantado seu dado como vencimento e tudo mais. Ele não imaginou, acredito eu, que ao absolver os réus, iria estar arrumando todo esse holofote para cima dele, né? Boa noite. Boa noite, colegas da bancada, boa noite, amigos da Itatiaia. Exatamente, uma decisão absurda que fere o Código Penal, contraria a súmula do Superior Tribunal de Justiça de 2017, não é? Que estabelece que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime e configura estupro de vulnerável. Portanto, e lembrando que no Brasil nós temos os dados são de 2024, nós temos 240 estupros por dia, portanto, 10 estupros por hora, 77% deles são de vulneráveis. Então, é uma situação muito grave, é uma decisão incompreensível. Ele recuou, voltou atrás nesta quarta-feira, restabelecendo a decisão de primeira instância que havia condenado tanto o adulto que estuprou a criança quanto a mãe da criança que consentiu, mas é tarde demais, porque ele chamou para si os holofotes e uma grande repercussão da sociedade, e com isso surgiram várias denúncias de delitos, não é, que ele teria cometido, e esses delitos neste momento estão sendo investigados. E lembrando também que nós mencionamos isso aqui na última sexta-feira, nós mencionamos que estava tramitando no Senado aquele projeto de lei que acaba com essa presunção de vulnerabilidade, né? Então proíbe que isso aconteça. E esse projeto foi aprovado no Senado essa semana, e agora, mesmo aqueles casos em que eventualmente você tem uma criança grávida de 12, 13 anos com um jovem de 18, 19 anos que antes
com alguma frequência os juízes entendiam que havia ali uma formação de família e que por aquele casamento o crime de estupro teria, vamos dizer, seria convertido, digamos assim, num relacionamento estável. Esse projeto acaba com qualquer possibilidade. Portanto, é crime de estupro, sim, em qualquer situação, e digo mais, é muito condescendente à lei brasileira de estabelecer 14 anos. Acho que 14 anos ainda é muito jovem para você ter o entendimento de que essa jovem de 14 anos, uma situação dessa que ela não seria vulnerável. Portanto, a gente espera que esse caso seja uma referência para que os juízes, a justiça não mais cometa esse tipo de equívoco nos julgamentos. Os amigos que estão aqui para comentar, mas eu não vou dar conta, não vou conseguir resistir, não, até porque 14 anos, a partir dos 14 pode engravidar, segundo a lei brasileira, pode, né, ter a relação. 16 pode votar, mas aí maioridade penal é 18 anos, né? O presidente Lula criticou a atuação do governo de Minas na preparação para o período de chuvas. Sem citar o nome do governador Romeu Zema, mas fazendo todas as referências, afirmou que o estado não apresentou nenhum projeto para obras de prevenção a desastres, apesar de ter recursos reservados no novo PAC. Ao invés de eu falar, vamos ouvir o que disse o presidente Lula em um evento nesta sexta-feira lá em Brasília. Queria compreender um número que o ministro Jader falou aqui. Eu queria entender o seguinte: você disse que no PAC nós colocamos 3,5 bilhões só para o estado de Minas Gerais. O que o governador tinha que fazer para que esse dinheiro fosse para Minas Gerais? Apresentar o projeto e a documentação para que as obras pudessem ser contratadas, ele fazia a licitação e iniciar a obra. E ele apresentou quantos projetos? Até agora nenhum. Esse ministro Jader, citado por Lula, é o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho. A gente procurou o governo de Minas pedindo uma resposta sobre essas críticas. Ainda não tivemos resposta, é claro que o espaço segue aberto. Bortoleto, o presidente Lula confirmou que vai visitar a Zona da Mata amanhã, especialmente Juiz de Fora. Abre aspas, vou conversar com prefeitos e com as vítimas. A gente precisa cuidar das pessoas antes que a tragédia aconteça. Fecha aspas. Ele também defendeu maior responsabilidade dos gestores municipais, ou seja, os prefeitos, no ordenamento de recursos para a prevenção. E aí? Eu acho lamentável uma situação como essa, da gravidade da qual nós estamos falando, talvez histórica para a cidade de Juiz de Fora, virar palanque eleitoral. Fazendo jogral, que bonitinho o presidente com o ministro fazendo jogral para poder apresentar números. É hora de verdade das pessoas se darem as mãos. Presidente Lula, você perdeu mais uma oportunidade de ser estadista e está sendo candidato à presidência da República. Perdeu mais uma oportunidade de chamar para o mesmo barco o governador Romeu Zema, também chamar para o mesmo barco a prefeita Margarida e todos se preocuparem de verdade com quem ali precisa de auxílio e assistência. Perdemos mais uma oportunidade, porque não importa aqui se a prefeitura está atrasada nesse momento e não entregou e aí não conseguiu participar do PAC com os 21 milhões do projeto que está ali liberado para ela poder também receber. Não importa se o projeto foi ou se não foi nesse momento. O que importa de verdade é, talvez usando a sua própria aspas, dizer que a gente precisa cuidar das pessoas antes que a tragédia aconteça, mas o senhor só está indo lá também depois que tudo aconteceu. Então, eu gostaria de verdade de estar comentando outra coisa, de comentar que ao ter oportunidade, antes de embarcar, o senhor tivesse chamado o governador Romeu Zema, que o governador Romeu Zema aceitasse sentar e conversar e que a prefeita Margarida também estivesse ali, porque na verdade, presidente, quem está preocupado de verdade com a situação ajuda, e ajuda muito aquele que não atrapalha. Ô Berta, não era hora de caminhar ali no barro, nessa lama de deslizamento, Margarida Salomão, Romeu Zema e Lula juntos, ou pelo menos sentar na mesma mesa, ou é pedir demais? Sem dúvida alguma, os gestores devem se unir para fazer um enfrentamento dessa calamidade. Agora, resta saber
se de fato todos os lados o farão, porque aqui a gente tem visto nas últimas visitas do presidente Lula a Minas, o governador se recusou a participar e da última em que participou, aliás, foi bastante deselegante com o presidente Lula. Agora, nessa visita de Lula, quem o acompanha é o senador Rodrigo Pacheco, vai sobrevoar Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, e também vão estar os ministros das cidades, né, que já adiantou que vai dar a esta população o mesmo tratamento que deu com as tragédias da população que ocorreram no Rio Grande do Sul em 2024. Também estará o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, que já anunciou o pagamento de auxílio de R$800 para as famílias atingidas na semana passada. Também o governo anunciou a antecipação do Bolsa Família e do BPC, o Benefício de Prestação Continuada, e então nós temos aí algumas medidas muito importantes que os governos se juntem para que obras de infraestrutura sejam realizadas não só ali neste momento, mas preventivamente. Como eu cheguei a mencionar aqui na segunda-feira, as cidades precisam, daqui para frente, contemplar no longo prazo essa perspectiva das mudanças climáticas, né? Então, é preciso haver um planejamento de longo prazo, planejamento de Estado, que atravesse governos que considerem formas de as cidades serem desenhadas para terem uma maior capacidade de absorção dessa chuva e para fazer a realocação das famílias que estão em áreas de risco geológico. Mardélio, a Berta lembrou bem que nas últimas visitas de Lula, o governador Romeu Zema fez questão de não ir, mas agora a gente está falando de uma tragédia ainda acontecendo, quase 70 mortos já confirmados, mais de 5 mil pessoas fora de casa na Zona da Mata. E com essas críticas ao governo de Minas. A gente tem que ser justo aqui. Se o governador Romeu Zema foi deselegante com o governo Lula, isso aconteceu em algumas vezes ao não comparecer em eventos, mas o governo Lula foi deselegante em vários momentos com o governador Romeu Zema. Para ser justo, para falar o que aconteceu. Eu já fui como repórter em vários eventos que o governador Romeu Zema compareceu a agendas do presidente Lula e ele, sentado lá ao lado do presidente Lula, foi atacado durante vários momentos por ministros do governo Lula. Então, se existe uma falta de elegância, é das duas partes, porque quando o Zema vai, ele é atacado, quando ele não vai, ele também é atacado. O governador pode ter sido deselegante em algumas oportunidades, mas o governo Lula tem sido durante vários momentos, inclusive quando o Zema comparece aos eventos. Eu quero fazer uma crítica, Alan, sem seletividade, a toda a classe política. Quem está nos ouvindo agora em Juiz de Fora, Alan, não quer saber se a verba vai vir da prefeitura, se o governo do estado ou se do governo federal. A pessoa não queria estar agora chorando, ter perdido um ente querido, um amigo, um familiar, não ter perdido tudo que ela construiu ao longo da vida por conta de uma chuva, por conta de obras que não foram feitas em costas. A pessoa não quer saber de onde veio essa verba. Então, um jogo de empurra tremendo. O governo Lula disse que o governo Zema não entregou o projeto. Por que ele não veio a público, fez um vídeo, chamou uma coletiva de imprensa e disse, olha, o governo Zema não apresentou projetos novo PAC antes da tragédia acontecer? Por que isso não foi feito? Porque o ministro Jader não veio a público para falar isso antes. Agora a gente vê também os deputados de oposição na Assembleia compartilhando várias reportagens de veículos de imprensa apontando uma redução de investimentos do governo Zema no combate a enchentes. O governo Zema nega que reduziu esses investimentos, mas a gente vê deputados da oposição compartilhando reportagens dos nossos colegas da imprensa. Por que esses deputados da Assembleia, que são muito bem pagos para isso, inclusive é função de essência, por que eles não denunciaram isso que está no jornal agora? O que eles estavam fazendo na Assembleia? Parece que eles foram eleitos ontem, começaram ontem. Não, era obrigação deles fazer essas denúncias, não ficar compartilhando agora reportagem de veículo de imprensa depois da tragédia que aconteceu. Agora eles querem capitalizar por cima, querem ser eleitos apontando erros de um lado ou do outro. Os deputados de oposição tinham obrigação de denunciar, inclusive todos, até da base, mas a oposição é a essência de fazer isso. Agora ficam inundando as caixas de mensagem dos jornalistas com reportagens. A imprensa está cumprindo seu papel, mas os deputados que não estão cumprindo deveriam ter denunciado antes de tudo isso acontecer.
Porque agora o pessoal está sofrendo, a gente vê esse jogo de empurra, jogando para cima do governo Zema, o governo Zema jogando para cima do governo federal, essa troca de impasse. Quem está sofrendo agora não quer saber quem deixou de mandar a verba, Alan. Queria que essa tragédia não tivesse acontecido. E quem sai derrotado disso é a classe política, a prefeitura, o governo do estado e também o governo federal. Todos eles são culpados em uma certa medida. Leonardo Bortoleto, Berta Macaron e Mardélio Couto participaram do Conversa de Redação na noite desta sexta-feira.